Oi, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje, nossa oitava aula de piscicultura. Estão prontos? Espero que sim. Vamos aqui compartilhar a tela, aqui que é a apresentação que eu preparei. Aqui, tá? Vamos lá. Pegue aí papel, caneta, sua água, seu chazinho, sua bebida predileta. Bora lá. Bom, hoje vamos ver as principais doenças que vão afetar os peixes cultivados. Vamos ver também o diagnóstico, prevenção e controle dessas doenças na piscicultura, tá? Quais são as principais doenças que afetam os principais sistemas, né, de cultivo? Bom, vocês lembram aí que a gente tem aí o sistema, né? O tipo de cultura, né? Então, a gente tem aí o aspecto, né? Desde o extensivo, e aí tem o semi-intensivo, tem o intensivo e tem o super-intensivo também. Baseando aí, pelo menos nesses três que vocês estão vendo, né? O extensivo, a gente vai ter sempre a cultura de baixa intensidade, certo? Uma baixa densidade, mas também a gente não tem a ração, lembra? Não vamos colocar ração comercial no processo. Bom, essa questão da sanidade e o manejo é super importante, porque o extensivo, ele, né, a gente vai deixar meio que a natureza encarregar, né, o próprio peixe ir atrás, né, do próprio alimento. Mas também dependendo daquele lago que ele se encontra, daquela reserva, do reservatório que ele vai estar ali, isso não quer dizer que ele não possa estar sendo afetado por doenças, tá? É, mas, quanto um aumento for da densidade, né, comparado com um de baixa densidade, é claro que o risco vai ser maior se uma espécie ficar doente. Vamos lá, vamos entender isso, né? No cultivo de baixa densidade, pode ocorrer doença, mas de disseminar, né? De eles estarem mais perto um do outro, vai ser mais difícil, né? Então, se um peixe ficar contaminado, se ele pega um parasita, né? Então, o de intensidade, né? O de grande intensidade, o super intensivo, vai ter uma grande densidade, vai utilizar ração também comercial, dependendo da ração, pode, né? Carregar patógenos, dependendo de como é armazenada essa ração. Pode pegar ali fungos, bactérias, e por que não determinados protozoários migrar para esses viveiros, né? E ver como oportunidade, que eles são mesmo, de fato, oportunistas, né? Os parasitos, né? Eles dependem do hospedeiro para sobreviver, tá certo? Bom, esse manejo que vocês estão, né, aí entendendo essa prática, não importa, de certa forma, não importa qual dos cultivos, contanto que aquela pessoa que está gerenciando, que é proprietário, e o médico veterinário que está ali, contanto que ele se preocupe em todos esses manejos, em todos esses cultivos. Não importa, porque se achar um peixe doente, mesmo no extensivo, ele tem que passar por quarentena. Tem que fazer, inclusive, uma investigação até, porque o risco de contaminar outros é baixo, porém, vai existir no viveiro, né, naquele lago, vai existir potenciais ali de doença, um potencial de doença, tá? Bom, dessa maneira, visto dessa maneira, quanto maior a intensidade do cultivo, maior a densidade de animais no ambiente e maior será a exposição ao estresse. O estresse vai desencadear outros fatores,
né, outros hormônios que são liberados, uma maior suscetibilidade com patógenos, né, porque vai cair o sistema imunológico dele e vai aparecer doenças, tá? Então, olhando nesse aspecto, a sanidade, né, ela deve obedecer às práticas para ter um sistema de produção em boas condições de saúde para aquele animal, para aquele peixe, né? Salientando que esse monitoramento deve ser esse manejo diário, diariamente. Bom, a sanidade, coloca aí alguma parte aí do caderno, né? Vamos pontuar isso daí, tá? Deixa eu pegar minha caneta aqui. Temporária, vamos lá. A sanidade é um dos elementos mais importantes a ser considerado no cultivo de peixes, uma vez, né, que ela está prejudicada, nem um ótimo manejo nutricional, nem excelentes características ambientais são capazes de garantir o máximo desempenho produtivo dos animais. Então, o manejo sanitário sempre deve ser adotado de maneira mais completa possível a fim de reduzir as taxas de mortalidade e melhorar os índices de desempenho na piscicultura. É saber, né, a sua fonte hídrica, da onde ela está vindo, né? A montante, descobrir como que aquela água chega até seu viveiro, saber que a água daquele poço, né, que você está extraindo, não tem outros animais ali ao redor, não tem riscos, né, de possíveis poluentes, porque não é só doenças parasitárias, mas risco de contaminação por metais pesados, risco por contaminação de agrotóxico, tá? Então, vamos fazer uma observação muito importante sobre esse elemento, né? A sanidade, temos que dar prioridade, né? É a defesa sanitária animal, olhando a saúde física, a saúde comportamental e o bem-estar do animal, tá? Bom, o Ministério da Agricultura, ele já fala, né, que a aquicultura com sanidade. Primeiro, a prevenção, o controle quando necessário e a eliminação, a erradicação quando for possível. Bom, partindo da premissa que há um processo aí parasitológico, por exemplo, né, seja ele por fungo, por protozoários, por bactérias, vamos entender um pouquinho sobre o sistema imunológico dos peixes. Temos a imunidade inata, que nasce com o peixe, que está ali, né, na pele, no muco, nas moléculas envolvidas na resposta inflamatória do animal, e temos a imunidade adquirida, que seria, inclusive, a vacinação, porque, não sei se vocês sabem, mas os peixes podem ser vacinados, tá? Não, temos aí uma lista aí de determinadas vacinas, tá? Onde ele vai adquirir anticorpos e células para defesa dele. Então, a gente tem que olhar esses três patamares aí, essa tríade que vai representar essa interação. O ambiente adequado, o hospedeiro, no caso seria o peixe, né? E o patógeno, tá? Então, temos esse cenário que a gente vai observar, tá? Como que eu vou classificar? Bom, dependendo então do parasita, eu vou ter o endoparasita, aquele que vai viver dentro do hospedeiro do peixe. O ectoparasita, aquele que vai estar fora do corpo, mas ele vai estar aderido à superfície do hospedeiro, por exemplo, ou na escama, ou na guelra ali, ele vai estar presente, né, na vida do hospedeiro, tanto, né, dentro do corpo, nos tecidos, nos órgãos, e o ecto vai estar
né, alojado aí na superfície. Os hemoparasitas são aqueles que vão viver dentro da corrente sanguínea do hospedeiro. E aí a gente tem os tipos de hospedeiro. A gente pode classificar o definitivo, que vai abrigar de fato, né? Vai ele vai ser a casa do parasita, né? Vai abrigar o parasita na fase de maturidade ou na fase da atividade sexual desse parasita. O hospedeiro intermediário, que vai abrigar o parasita normalmente na fase de larva ou na fase assexuada. Esse parasita necessita do hospedeiro para completar o seu ciclo de vida. E o hospedeiro paratênico, né? Esse daí, ele vai servir de refúgio temporário do parasita. É também falado, né, eoveículo, né, ele é um hospedeiro veicular para a acessão do hospedeiro definitivo, para chegar até o hospedeiro definitivo. Esse hospedeiro não é imprescindível para o parasita completar o ciclo dele, né, de tal maneira que o parasita consegue, né, completar o ciclo. Bom, olhando nisso tudo, né, vamos falar os principais grupos de doenças, tá? É bom vocês anotarem aí, porque a psicultura, né, quando a gente vai estudar um pouco dos parasitas, tá? O médico veterinário, ele vai precisar se especializar nisso. Muitas vezes, a microscopia, tá? Fazer todo um levantamento do local não basta, né? Precisa, de fato, fazer lâmina, preparar, escolher métodos específicos para fazer a observação desses parasitas, né? Entender qual é o grupo de doenças que ele pertence e o sintoma que aquele peixe vem apresentando, tá? Ou o grupo daqueles peixes, né? Apresentou muitas vezes morte, tá? E aí pegar amostras também de água é importante para fazer outros diagnósticos, tá? Podemos pegar amostra de água também para fazer diagnóstico microbiológico, tá certo? Bom, então, dentro das doenças bacterianas, temos 4 aí importantes. Temos a aeromonose, streptococose, a columinariose e furunculose, tá? Essas 4 doenças são causadas por bactérias e os sintomas são, né, variáveis. Então, a aeromonose vocês vão observar úlceras na pele do animal, até a septicemia e a ascite. Então, temos até uma foto aqui, essa daqui é da furunculose, esse é do último aqui. Mas são situações, né, onde você vê psicultor, muitas vezes, não tem um cuidado com aquele viveiro, muitas vezes são pesca e pague, desculpa, mas é que eu circulei muitos pesqueiros e vi que doenças surgem devido ao não correto manejo. A gente vê ali ferimentos e também a água, né? O tempo de troca dessa água, né? É muito baixa, muitas vezes a vazão, ou até mesmo o tempo de permanência daquela água, né? De troca, é muito baixa a frequência, ou a água de um viveiro passa para outro, né? Fazendo a transposição de águas, que pode também acarretar doenças, né? E a gente tem aí essas lesões, muitas vezes não tem o que fazer, né? Retirar esse animal, retirar vários exemplares ali e colocar eles ali em observação, em quarentena,
tá? Por exemplo, estreptococose, você vai ver, né, o nado do animal errático, né, exoftalmia, hemorragias, frequência, né, lesões, a columinariose, você vai ver lesões em brânquias, erosões de nadadeiras, e esse é o pior, né? A furunculose, vai ver furúnculos na pele, septicemia. Então, o animal realmente, olha só, é, chega num estágio, né, que é a morte mesmo para esse animal. Mas, também é muito frequente essas quatro aí, tá? Virose da tilápia, linfocistose, vão anotando aí, necrose hematopoética infecciosa e o vírus da necrose pancreática infecciosa. São as quatro doenças causadas por vírus, tá aí o nome desses vírus. Sintomas: letalgia, lesões cutâneas, perda total do apetite, que é a virose da tilápia. A linfocistose, a gente vê nódulos na pele e nas nadadeiras. Viral também, como a necrose, essa daí realmente vai causar hemorragias internas, ascite e letargia, e o vírus da necrose pancreática, no pâncreas ali, anorexia, falta de apetite, né? Nadadeiras inchadas, ascite, ok? Outro grupo aí, doenças parasitárias, vamos ter também as quatro mais faladas, a ictio ou a ictiofitiriase, que é a chamada de doenças dos pontinhos brancos, normalmente é confundida com fungo, mas não é um fungo, é um protozoário que se instala na parte externa do peixe, causando pontinhos brancos na pele, nas brânquias, e depois o animal vem e morre, tá? A monogenéia, também irritação na pele, dificuldade respiratória que o animal vai ter. Hexamitiase, também um outro protozoário, só fazendo um parênteses aqui, na doença anterior, é um plateuminto, tá? Um plateuminto que causa a monogenéia. A hexamitíase, ela é causada por protozoário, então o peixe vai apresentar o abdômen muito inchado, é o que a gente chama de buraco na cabeça, pode acontecer já num estágio já muito mais avançado, os buracos na cabeça, observa-se no decorrer da parasitose, fezes branca, o peixe para de comer e tem esse abdômen inchado, e alguns buracos no crânio do animal. É muito feio, tá? A costiose, que é uma irritação cutânea, também manchas e feridas pelo corpo, e a natação errática. Bom, a gente nota, né? A gente observa o comportamento do peixe, a gente observa, né? Se em pesca e pague, a gente normalmente quando a pessoa, né, pesca e leva o peixe, a gente tem que tomar um certo cuidado, um zelo, né? O médico veterinário ele tem que acompanhar também, e muito mais, né? Os pesca e pague, porque são lá que muitos devolvem os peixes para o viveiro e muitos ali acabam sendo, né, machucados, eles voltam machucados, e aí é a entrada, né, a ferida, né, aberta, é a entrada de parasitas para o animal, tá? Eu como eu falei, visitei vários pesque pague e foi muito difícil não observar peixes de pesque pague com algum, né, se não for com muitos parasitas, tá? Aqueles peixes ali, a tilápia que resiste muito a parasitas, a tilápia é um dos, né, que é o San Peter, é uma das carnes, se você não observar
não ter o local, não ter o controle sanitário ali, tá? Você corre grande risco ali de infecções ali, tá? Eu digo assim, do próprio pescado, né? O pescado corre, tem ali, ainda mais comer carne crua, tá? Corre muito risco. Nossa, quantas e quantas vezes pegamos amostras de tilápia, fizemos, né, o estudo parasitológico, a gente rompia, fazia filetagem da carne e achava cistos e mais cisto, né, de parasitas. Bom, aqui é a doença do ictio, né, a doença dos pontinhos brancos, né, reparem, né, daqui dá para ver bem, né, hoje a gente já tem aí medicamentos para aquário, isso aqui para peixes de aquário, doenças fúngicas. Bom, aí vamos citar duas doenças, tá? Que acomete bastante aí as massas brancas algodoadas na pele, nas brancas, a gente vê a doença saprolegniose. E a outra doença é a braquiomicose. A braquiomicose são lesões nas brânquias, tá? Estão vendo aqui a brânquia? Tá vendo uma lesão aqui, ó, tá? Isso vai dificultar a respiração do animal e aí ele acaba morrendo, tá? Asfixiado. Aqui a gente tem aqui um saiba mais aí para vocês lerem aí no panorama da aquicultura, tá? É uma revista que eu venho acompanhando e coloquei aqui para vocês para ter mais informações. Vamos para os diagnósticos, prevenção e controle de doenças em piscicultura. Aí você está vendo uma fotinha aí do peixinho no meio de várias, né, micro-organismos aí, grandes, né? Eles são pequenos, né, gente? São pequenos, mas afeta muito esses nossos peixes aí. Bom, quando eu falo do diagnóstico, eu vou retratar para piscicultura sinais clínicos evidentes e exames laboratoriais. Então, o diagnóstico, sempre eu vou observar o pescado, o peixe, e vou levar as amostras para o laboratório. Seja bacteriologia, seja virologia, parasitologia ou histopatologia, né, de tecido mesmo. A prevenção, controle da qualidade da água, gente, não tem outro meio. É a água que o animal vive. Então, se a água tem contaminação, se a água ali tem parasitas, o animal, ele tem que estar sempre bem alimentado, ele tem que estar sempre com vitamina C, isso mesmo, vitamina C para o sistema imunológico dele estar também ativo. Tem períodos do ano que o animal, o peixe, ele vai comer menos, tá? E antes mesmo de períodos mais frios, você deve adicionar aí na ração a vitamina C, tá? Ou mesmo a vacinação, quando você tem determinados vírus, para que você tenha o seu plantel protegido, tá? Então, quando está disponível vacinação, por que não vacinar o seu peixe? A biossegurança, que é a prevenção, também, com certeza. A quarentena, que eu falei anteriormente, tirar o peixe, observar e não misturar ele com outros, tá? E a nutrição adequada, porque se você oferece uma ração já com contaminantes, já com fungos, bactérias, o risco, né? Você vai ter ali todo o seu cultivo, todo o seu manejo jogado fora, né? Então, a importância da nutrição, a importância do estoque da tua ração, onde vai guardar isso, o risco que dessa ração ser contaminada, por exemplo, por camundongos, ratos no local, também, tá? Porque eles podem estar trazendo doenças. Então, muitas vezes o proprietário,
ele não zela no local onde guarda a comida do animal. Como vocês sabem, é diariamente que deve ser oferecida a comida, né? Bom, o controle, isso é a prevenção, o controle, né, já está com a doença, o que que vai fazer, né? Então, podemos ministrar antibióticos, antiparasitários, fungicidas, e podemos ajustar no manejo alimentar e no ambiente, tá? Bom, dentro das doenças bacterianas, que eu mostrei aí as 4, o diagnóstico é geralmente clínico, né? Então, a gente vai observar o peixe, a gente retira uma amostra daquele grupo, né? Uma ou duas amostras, então a gente vai ver se tem úlceras, se tem hemorragia, se tem septicemia, e vamos ver o comportamento, o nado do peixe, se ele está indo para fora procurando oxigênio, tá? Uma vez, então, observado isso, e tem um diagnóstico já clínico, você pode, né, levar para o laboratório para fazer algum isolamento e cultivo bacteriano, muitas vezes vai fazer PCR para achar quando você tem peixes aí, né, de certo valor, tá? Comercial, eu digo matrizes comerciais, aí muitas vezes você não quer perder, você vai fazer PCR, vai atrás, e testes bioquímicos também são essenciais para confirmar que espécie de bactéria está ali. Lembrando que a água, análise da água também, tá, gente? Não só a parte do pescado, né? Uma vez que ele esteja, né, ali, né, podemos estar acompanhando determinadas mortes, fazendo o diagnóstico da água ao mesmo tempo e do pescado, tá? Dá para ser tirado o sangue de determinadas espécies também, e o diagnóstico de metais pesados também se dá através do sangue, e técnicas, tá, que vão caracterizar, né, determinados metais que podem estar levando a doenças, não aqui dentro desse aspecto das bacterianas, mas muitas vezes a morte de determinados peixes não se dá só por bactérias, certo? Outros agentes também que eu estou acrescentando. Bom, a prevenção é sempre boas práticas de manejo, gente. Essa é a prevenção, é manter a qualidade da água sempre estável, pH, oxigênio, temperatura, manter e olhar constantemente. Não estressar o animal, tá? Controlar a densidade populacional também. A vacina, ela é especialmente para doenças como estreptococose. Anote isso daqui, tá? A gente tem a aplicação da vacina. Vocês estão vendo aí? Aplicação da vacina, tá? Que é uma medida muito eficiente, estreptococose. Controle. Muitas vezes o antibiótico, né, pode ser usado, mas a gente precisa controlar o uso do antibiótico na ração, porque pode acontecer resistência bacteriana. O melhor caminho é você fazer a quarentena, isolar o peixe que está ali infectado dos outros, fazer a desinfecção do todo o tanque, fazer a despesca, tirar o patógeno, fazendo a desinfecção do tanque, que aí é a medida profilática, né? É o correto a ser feito, tá? E começar um novo plantel. Doenças virais podem ser diagnosticados, né, como PCR, exames mais avançados, histopatologia, imunohistoquímica. A imunohistoquímica, a gente vai ver presença dos leucócitos, tá? Relacionando sempre ao vírus, tá? Para identificar o vírus. Ele é o mais chatinho, mais difícil de diagnosticar doenças virais clinicamente, tá? É muito complicado, né? Mas sabemos também que podemos fazer em água, tá? Também o diagnóstico em água. É raro acontecer isso, mas determinados animais, principalmente
criação de camarão, tá? A gente sabe que temos algumas técnicas avançadas para ajudar no diagnóstico, como a mancha branca, por exemplo, né, viral. Controle, não tem tratamento específico para doenças virais, gente. O próprio sistema imunológico do peixe, né? Então, a mortalidade, quando acontece, o mancha branca em camarões é mortalidade de todos, no camarão, no caso, e peixes também, tá? A mortalidade pode ser alta, tá? Bom, tem que tirar os peixes, né? Remover os peixes infectados, ter um controle rigoroso da biossegurança e quando a gente tem os lotes já comprometidos, a gente vai fazer a destruição mesmo, a gente vai fazer a eutanásia desses animais, tá? Quando a gente tem casos virais. Prevenção, biossegurança, gente, é a melhor forma preventiva, é manter, então, sempre os peixes em observação, quando tiver algum, retirar, fazer quarentena, né, para não só quando eles estão doentes, mas aqueles novos, né, que chegaram ali, fazer antes a quarentena, antes de misturar, tá? Ver como eles vão se comportar num viveiro separado, e aos pouquinho, né, colocando a água que da propriedade, né, fazendo toda a desinfecção de equipamentos, tá? São, assim, de extrema importância, qualidade da água, qualidade, né, dos equipamentos, o pulsar, tudo, gente, tudo, a ração, tá? É um negócio que vai demandar todo, né? Todo cultivo vai demandar esforços e disciplina ali, né? Rigorosidade ali na prevenção e o controle de doenças. Bom, já as doenças parasitárias, né? O diagnóstico também é a inspeção visual dos peixes, a gente vai olhar os olhos, vai ver a nadadeira, vai ver a parte, né, do corpo, né, da linha lateral. A gente vai fazer exame microscópico das brânquias e pele, tá? Em alguns casos, parasitas internos também podem ser diagnosticados depois da morte, a gente pega e faz a necropsia, tá? Pega os peixes que morreram e vai investigar. Sugestão, já você que é médico, né? Futuro médico, melhor dizendo, futuro médico veterinário, que já sabe que vai atuar em piscicultura, tá? Já vá fazendo aí toda essa orientação com o proprietário, porque ele precisa saber que deve separar investimentos também quando o peixe, né, Deus me livre, não que não, a manutenção, o manejo, né, ele vai eliminar essas doenças, mas pode acontecer, né, acontecer mesmo uma doença. E aí, né? Então tem que já orientar o proprietário ou você mesmo que tem o negócio, já separar investimento também para vacina, para diagnóstico, tá? Investir num microscópio para colocar, fazer um mini laboratóriozinho, né? No local do empreendimento. É importante, gente, porque vai manter a qualidade da água, vai fazer o diagnóstico da água, né? E já coloca, né? Também identificação de determinados parasitas. A prevenção é sempre a quarentena, também, né? Não só isso, mas evitar uma densidade populacional grande, né? Para que você não tenha a morte de todos de uma vez, tá? Essa qualidade da água, limpeza regular do tanque é importantíssimo. Bom, pode acontecer vários surtos, né? Surto é quando aparece, de repente, uma determinada doença. Pode. Então,
tira-se o peixe e vai fazer a quarentena, vai olhar de perto, tá? O controle pode usar antiparasitários. Normalmente a gente usa formalina, a gente usa cloreto de sódio, é o sal, ou medicamentos específicos para protozoários e eumintos, tá? Bom, o controle de condições ambientais, pH, oxigênio e temperatura, vai fazer com que haja uma redução de infestação, tá certo? Já a parte fúngica, tá? Também, sinais clínicos como essa massinha de, parece um algodãozinho branco na pele, é fungo, tá? Ou as brânquias, olhar, abrir, né, o opéculo e ver lá as brânquias, para ver se está tudo vermelhinho, se tem algumas manchinhas, tá? Então, tira-se alguns peixes para fazer a identificação microscópica desse fungo, tá? Prevenção, evitar lesões. É aquilo que eu falei do pesque pague. Principalmente em pesque pague, a gente vai encontrar uma grande incidência de doenças fúngicas. Bom, as lesões nos peixes pode acontecer em pesca e pague, essas doenças fúngicas? Não são todos, tá, gente? A gente sabe que tem proprietários que seguem as regras, né? Onde o pescador ali, quem vai para lazer, obrigatoriamente ele vai levar aquele peixe, não vai devolver ele ferido, né? Esse controle do estresse e a manutenção é evidente que vai reduzir a incidência de patógenos. Lá, o peixe está todo momento também estressado, vive, ele vai em busca ali do alimento e vai ser pego, né? Quando ele volta, volta machucado. E a água, o ambiente que ele vive ali, é esse ambiente que tem que ser controlado. Vocês concordam? Então, o tratamento para fungos, os fungicidas, a gente tem aí o permanganato de potássio, ou o que a gente chama de malaquita também, a gente pode usar. A gente vai colocar o peixe, tá? E vai tirar depois e colocar na água sem o permanganato. Vai colocar, vai observar, tira-se rapidamente e coloca na água sem o permanganato, tá? Verificar como está a condição da água, temperatura e pH também. Isso é um tipo de tratamento tópico, tá? Que é o permanganato. Bom, gente, na portaria do MPA, que é o número 19 de 2015, essa portaria, ela lista as doenças de notificação obrigatória de animais aquáticos ao Serviço Veterinário Oficial no Brasil, gente. Isso é sempre visando o controle e a vigilância sanitária de enfermidades, né, que, nesse caso, vamos proteger a saúde animal e a saúde pública para que a gente tenha, né, o pescado isento de doenças, tá? Que é a inocuidade, conforme o Programa Nacional de Sanidade dos Animais Aquáticos. Aí mostra aí as principais doenças que eu citei anteriormente, algumas aí também, tá? A aeromonose bacteriana, aí tem o agente causador, alguns vírus, algum parasita, tá? A maioria você vê que a lista de notificação viral é grande, muito maior, né? Por quê? Porque não temos aí a cura. E vou salientar novamente essa questão da biossegurança. O médico veterinário, ele tem que ser incisivo, ele tem que falar, né? Ah, o animal chegou, a introdução de novos animais, espera aí, vamos fazer a quarentena, tá? Então, a introdução de novos animais ao sistema de cultivo, ele é um risco de levar doenças, né, naquele viveiro, tá? E olhando, mesmo que tá tudo bem, você compra um lote, né?
de alevinos, um milheiro. Então, espera um pouco, deixa esses animais ali, naquele tanque já limpinho, né? Desinfeccionado, vamos observar. Depois a gente passa para um tanque maior da engorda, tá? Por quê? Porque eles podem estar carregando alguns parasitas, tá? Ou alguns micro-organismos patogênicos que vão ser transmitidos, vão ser transmissíveis. O que a gente chama, né? Adquirir animais aquáticos, que a gente fala com guia de trânsito animal, que é o GTA, além de obrigatório, é garantia que o estabelecimento de origem que você está comprando, ele está cadastrado e sob supervisão do órgão executor de sanidade agropecuária. Olha só, esse certificado, né, essa aquisição desses animais, esse guia de trânsito animal, é importante e é obrigatório. Vocês sabiam disso? Então, não comprem, não façam assim, escolhas erradas para não prejudicar o seu cultivo ali. Então, a biossegurança, essa postura de você, né, já se preparar, sabendo das leis, sabendo que há riscos, né? Então, você vai reduzir a introdução de doenças no seu cultivo, tá? Então, fazer o isolamento antes. Outra coisa, pessoas e veículos pode entrar naquele ambiente trazendo micro-organismos, tá? Não só em pescado, mas em ranicultura, por exemplo, além da rã se estressar com visitas, tá? Todos os animais, né, a rã, ela já vive um período, né, dentro e fora da água, né? Ela sempre tem que ficar em lugares mais úmidos por causa da pele dela, e ela observa tudo que está em movimento. Então, quando vem uma visitação, né, pode trazer micro-organismos. As pessoas trazem, né, as doenças também, tá? E os veículos de transporte também, tá? Controle de vetores e pragas. Bom, gente, quanto maior o controle do sistema de produção, mais fácil será impedir a entrada de vetores, tá certo? Pragas e animais nocivos. Os vetores podem ser animais que são capazes de transmitir uma doença. Por exemplo, a gente tem aves que estão sempre ali caçando, né? Principalmente nesses viveiros, né? Abertos ali. Então, são animais que podem transmitir também doenças, tá? De maneira ativa ou passiva, tá bom? Pode contaminar os animais aquáticos sob cultivo e comprometendo toda a produção. Animais domésticos, cães, gatos que estão ali ao redor, alguns animais silvestres, tá? Ou até mesmo alimentos vivos, né? Ofertando ali para os peixes carnívoros. Então, cuidado, porque isso aí é uma cadeia sem fim, né? Então, tem que saber qual é a cadeia ali, se está tudo em controle, tá? Se até mesmo esses animais domésticos estão no lugar deles ali, não deixem eles ao redor defecar, sabe? Titiquinha de galinha, né? Ou até mesmo a água de poço, tem que ficar, né? Essa água de poço que vai levar água para o viveiro, se os animais domésticos defecam ali ao redor, a água de poço, ela vai percolar, a água da chuva vai percolar, vai trazer bactérias, né, Escherichia coli e outras doenças, né, vai entrar na água de poço, que é a água de abastecimento para os viveiros, trazendo todo ali parasitas, né, bactérias ali, e contaminando os peixes. Desinfecção de instalações e equipamentos. Então, no momento que já usou equipamentos, né, vai lavar, vai esterilizar, vai deixar em lugares seco, isento, né, de contaminantes. Tem que estar sempre limpando, fazendo esse tipo de observação, tá?
nas instalações e também nos equipamentos. O método de desinfecção vai depender do tipo de produção, então vai depender se o viveiro é escavado, se é tanque, se é sistema fechado, tá? Mas, assim, a gente vai desinfectar tanques de transporte, rede, pulsar, a roupa, as botas, tá? Tudo que está ali linkado com a produção, né? Já falei para vocês o local que vai guardar a ração, né? Tem que estar checando, né? Se as rações não estão no chão, se elas estão em pallets, tá? Guardadas em pallets alto, né? Checar a data de entrega do lote, da validade, é um trabalho imenso, né? É um trabalho ali que demanda gente, pessoa, às vezes o início nem tanto, mas depois o empreendimento cresce, você abre outros viveiros, né? Ou tanques mesmo, e você tem que ter mais profissionais qualificados e saber que até mesmo a própria roupa, né, dependendo de como limpa, guarda e utiliza, pode trazer patógenos. Engraçado isso, né, gente? Mas é verdade. Controle de vetores e pragas. Bom, como eu falei, ratos, pode aparecer insetos, né? Os animais ali também, que pode se tornar um vetor, aves, né? Que são, carregam ali na boca delas ali, até outros peixes, né? Aquelas aves que pegam ali peixinhos pequenos, vai caçar e vai trazer aquele peixinho pequeno que depois cresce, fica gigante e pode ser um carnívoro, enfim, né? Tudo isso, né, faz parte, né? Ratos, barata, libélula, larvas de libélula, né? Aqui, ó, peixes, caramujos, molúsculos bivalves, e podem chegar também através da água, lembra? Aqueles filtros, né? Importante você fazer essa separação ali, né? Durante a montante, né? No percorrer do afluente para o viveiro, né? Ver tudo isso. E temos que impedir, né? Fazendo essas, já falando aqui, já falei antes e falando aqui de novo, barreiras físicas e as barreiras químicas também, controlando, né? Limpando, usar o álcool, tudo direitinho, limpando, né? Gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula. Tchau, gente. Fiquem com Deus.